Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Sofonias. Tá acabando, irmãos, está acabando, viu? Nós estamos de 12 profetas menores, já estamos iniciando hoje o 9º. Vai ficar faltando 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí nós terminamos este seleto grupo de profetas menores. O que é que os irmãos estão achando, ou acharam até aqui, né? De passar esse tempo todo estudando os profetas menores. O que é que os irmãos sentiram nesse tempo todo? A atualidade da palavra de... Isso é verdade. Várias vezes nós lemos textos aqui que foram escritos há 2.700 anos atrás, mas parece que foram escritos ontem, né? Abacuque, tudo muito atual, né? Muitas mensagens que falam, né, aos nossos corações. E eu creio, meu coração, que o que mais assim fica claro para nós é que o coração humano é o mesmo do passado, de hoje, será sempre, né? Desde que o coração humano foi afetado pelo pecado, as suas respostas, né, às circunstâncias, a lei do Senhor, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, né, as influências do mundo ao seu redor, são sempre as mesmas, né? Então, essa ideia que às vezes muitas pessoas têm de diferenciar seres humanos de seres humanos, né? Pessoas de pessoas, é claro que cada um de nós carrega as suas individualidades, suas particularidades, né? Nós temos cada um aqui viemos de uma cultura, viemos de um berço, né, de um lar, mas em essência, né, no nosso DNA, nós carregamos algo comum que nós herdamos do nosso pai Adão, né? Então, por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa e é um livro sempre atual, né, como Gislene falou, porque ainda revela para nós aquilo que o coração humano ele ainda é e o será até o último dia, né, até o último momento, até onde Cristo voltar e colocar fim a tudo isso, né? Então hoje vamos abrir aqui o nosso livro Sofonias. Vamos hoje ler apenas o primeiro verso, vamos fazer um panorama do livro e a partir da semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, já no ano de 2023, né, vamos prosseguir nos textos, na meditação dos textos, a estrutura desse texto aqui de Sofonias. Mas hoje nós vamos abrir apenas com o pano de fundo. Sofonias capítulo 1, verso 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, em algumas traduções Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Algumas traduções talvez tataraneto, né? Filho de, ok. Tá certo. Durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, somente esse primeiro versículo aqui já nos traz muitas informações importantes, né? Eu tenho falado com os irmãos, desde quando começamos a estudar os livros dos profetas, a importância e o valor do primeiro versículo do capítulo 1 de cada um desses livros dos profetas, porque eles, de alguma maneira, situam, né, historicamente, cada um desses profetas. Então, quando a gente olha o primeiro versículo do capítulo 1 e coleta aqui essas informações iniciais do livro, basta a gente recorrer ao primeiro e segundo livro de Reis ou o primeiro e segundo livro de Crônicas. Lá a gente vai encontrar o pano de fundo e nos situar historicamente, né, em cada um desses livros dos profetas, né? Mas o que esse livro de Sofonias ele nos trata, ele nos fala, irmãos?
ele nos fala a respeito de algo muito importante, que é o dia do Senhor. O livro aqui fala para nós que Sofonias, ele profetizou durante o reinado de Josias. Então, rei Josias, ele assumiu o trono com 8 anos de idade. Nós vimos isso lá em 2 Reis, capítulo 23, né? Final do livro 23, nós temos um período aproximadamente de 50 anos, mais ou menos, por volta de 50 a 60 anos, o período do reinado de Josias. E nesse período em que Josias ele reinou, foi um período de reforma espiritual no meio do povo, né? Desde quando Manassés havia já implementado, né, uma política de corrupção, de idolatria, de muitas maldades, né? Depois vieram as outras gerações, né? Passando, Amon também foi um outro rei, o pai de Josias. Quando Josias ele assume o trono, após a morte de Amon, ele promove essa reforma espiritual, mas que diante de tudo aquilo que o povo de Judá, com esses reis ímpios, esses reis idólatras, tudo o que eles praticaram de pecado e conduzindo toda a nação por esse caminho, toda a reforma espiritual que Josias havia feito ainda não havia sido suficiente, sendo que quando Josias ele morre lá no Vale de Meguido, naquela batalha contra o faraó Neco, né, logo em seguida vieram os seus filhos assumindo o trono, né? Primeiro Jeoacás e depois Jeoaquim. E Jeoaquim ele ainda conduziu por um tempo maior esse processo onde o povo realmente havia retomado, num retrocesso, na verdade. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado. Um retrocesso, né? Porque as reformas espirituais que Josias havia promovido acabaram retrocedendo diante dos pecados que a nação foi conduzida a viver, a praticar durante estes reis, né? Mas vamos pensar um pouco também aqui, de maneira ainda introdutória, já falando aqui um pouco do pano de fundo, do período do reinado em que Sofonias profetizou, que era o rei Josias. O livro ele começa dizendo assim: palavra do Senhor que veio a Sofonias. Então, o título hebraico aqui do livro, Sofonias, ela vem no sentido ou significado, aquele que o Senhor tem escondido. Interessante porque, embora Sofonias tenha profetizado durante o período de Josias, Sofonias ele nasceu no período em que Manassés reinava. E o período em que Manassés ele reinava foi um período de uma idolatria tão profunda, que nós vamos encontrar esses textos, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 33, verso 6. Abra sua Bíblia aí, vamos ler esse texto. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 6. Só para nós termos uma ideia do que acontecia durante o reinado de Manassés. O que diz aí? 2 Crônicas 33, verso 6. Isso. Então o que Manassés fez com seus próprios filhos? Jogou no fogo, né? Havia um deus chamado Moloque, né? Esse deus chamado Moloque, o sacrifício que era feito para esse deus chamado Moloque era pegar as criancinhas e jogá-las vivas dentro da fornalha, dentro do fogo, para queimar, né? Então você imagina você pegar seu próprio filho e queimá-lo vivo para oferecer como sacrifício a um deus, a um ídolo, né, chamado Moloque. E muitas crianças, Manassés ele não só fez isso com seus próprios filhos, como conduziu a nação a essas práticas, né? Então, naquele período em que Sofonias nasceu, muitas crianças foram ateadas ao fogo, foram atiradas ao fogo, né, para serem queimadas em sacrifício a esse Deus.
Por essa razão, Sofonias, o significado do nome Sofonias é aquele que o Senhor tem escondido. O Senhor protegeu, guardou, escondeu Sofonias, poupando ele desses sacrifícios, para que mais tarde, ao se tornar um pouco mais velho, ainda na sua juventude, ele começou a profetizar. O seu ministério profético começou por volta de 21 anos de idade, ainda jovem, mas Sofonias foi poupado desse período aí para que ele pudesse ser usado por Deus como instrumento em suas mãos. O período em que Sofonias profetizou, como o texto nos diz aqui, o período do reinado de Josias, então algo em torno de 640 a 700 anos antes de Cristo, nós estamos falando aqui de 6, 7 séculos antes de Cristo, e a mensagem que ele traz para nós aqui, no verso 1 ele diz: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, ou Cuxi, filho de Gedálias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, que era filho de Amon, rei de Judá. Então, nós percebemos aqui, através dessa linhagem que Sofonias veio, que ele seria de uma linhagem real. O seu tataravô aí é Ezequias, e esse Ezequias é o rei Ezequias, Exatamente. Então, Sofonias ele seria o último dos profetas oriundos de uma linhagem real, o pai do profeta Sofonias, chamado Cuxi, seu significado aí é Etiópia, ou seja, o pai dele era africano, o pai de Sofonias. E o tema deste livro, nós falamos aqui, é o dia do Senhor. Então vamos agora pensar nessa questão do tema desse livro. Vamos com o livro aberto em Sofonias, vamos observar alguns versículos, alguns textos. Primeiro, capítulo 1, verso 7. O que ele nos diz? Alguém lê para mim. Isto. Verso 10. Verso 14. Leia o 15 também, Débora. Capítulo 2, verso 2 e 3. Esse é o capítulo 2, versículo 2 e 3. Isto. Agora, capítulo 3, verso 11. Isto. E o verso 16 do capítulo 3.
Então, percebe que em todos esses textos, nós temos aqui 8 textos que foram lidos, todos eles trazem as mesmas expressões se referindo à mesma coisa, né? O dia do Senhor, o grande dia, naquele dia, né? Todos esses textos apontando em direção a um evento específico que haveria de acontecer num futuro breve, né? Sofonias ele está profetizando aqui a invasão dos babilônios, a invasão de Nabucodonosor para a destruição completa de Judá, Jerusalém e das nações vizinhas a ela, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que Deus tem, diante dos pecados da nação, tem prometido um dia onde Ele vai se levantar e a ira dele há de se manifestar contra os pecadores, né? Irmãos, isso me faz pensar muito. Quando eu paro para pensar nesse grande tema que é o livro que carrega o livro de Sofonias, onde ele aponta para o dia do Senhor, esse é o tema do livro, e trata isso várias vezes ao longo desses 3 capítulos, né? É um livro pequeno, são poucos capítulos, mas em 3 capítulos, 8 vezes ele se refere, repetidas vezes, a esse momento, esse evento, né? O dia do Senhor, né? E isso me traz uma reflexão, né? Nós vivemos um período onde nós nos perguntamos o que vai acontecer diante de tanta imundícia nesse mundo, né? Diante de tanto pecado, de tanta maldade, de tanta corrupção. A gente olha a corrupção, a maldade, a violência, desde os governantes, as lideranças, né? Nós olhamos para a corrupção, para a maldade, a violência, o orgulho, a arrogância, o egoísmo. A gente olha isso desde os 3 poderes, né? Desde o executivo, o judiciário, o legislativo, e aí a gente muitas vezes se esquece, né? O pecado, a maldade, ele não está somente lá nos governantes, né? Mas o pecado ele está presente de maneira generalizada, né? Em toda parte, em todas as esferas. Nós olhamos para a religiosidade, por exemplo, né? Líderes que são corruptos, líderes religiosos corruptos, que exploram a fé das pessoas de uma maneira absurda para enriquecimento próprio, ilícito, né? Nós olhamos para a população, de modo geral, né? Olhamos para a mídia, para os artistas, olhamos para os jornais, né? Tudo à nossa volta parece estar completamente contaminado, né? E em um estado de podridão, de pecado, de maldade mesmo, né? E nós nos perguntamos, aonde tudo isso vai parar? O tempo vai passando e as coisas não melhoram, elas tendem a ir de mal a pior, porque esse é o efeito do pecado. Eu me recordo aqui do tempo que nós expomos o livro de Gênesis, né? E nós vimos que desde a entrada do pecado lá no Éden, né? O pecado ele vai de mal a pior. Quando nós passamos por aquelas genealogias, né? Nós não vemos um horizonte promissor, né? Um horizonte que nos otimista, né? Que nos conforta ou que nos consola. Não, muito pelo contrário. A gente olha geração após geração, a gente vê uma geração posterior pior do que a anterior, né? Enquanto primeiro Adão e Eva eles não levam a sério a palavra de Deus, que dizia que se eles comessem do fruto certamente morreriam. Eles vão lá, desobedecem e comem. Depois vem o filho que comete o primeiro homicídio e mata o próprio irmão. Aí você vai olhar o 7º na linhagem de Caim, vem Lameque, o primeiro bígamo, o primeiro a ter 2 mulheres. E ele fala que ele esbarra nele uma pessoa, ele mata. O outro pisa no calcanhar dele, ele mata também, né? Então, a maldade, a corrupção, a perversidade é algo que ela vai de mal a pior, geração após geração. E nós olhamos à nossa volta e o cenário ainda é o mesmo. Quando nós falamos que os profetas menores são livros ainda atuais, é justamente por isso. Porque nós olhamos para o nosso mundo e nós percebemos que ainda está assim. Nós encontramos uma igreja, a igreja do Senhor, que ainda, até que Cristo volte, ela carece de ser purificada. É ou não é verdade? Ou os irmãos acham que a igreja do Senhor está preparada para a volta de Cristo? Se Jesus voltasse hoje, a igreja estaria preparada para esse encontro com o Senhor? Então, sem dúvida nenhuma, ela carece de ser purificada.
E a palavra de Deus nos alerta a respeito de um grande dia. Hebreus nos encoraja a permanecer juntos na igreja, né? Não deixai-vos de congregar, como tem sido o costume de alguns, muito mais agora que vocês sabem que o grande dia se aproxima, né? E nós sabemos que grande dia é esse, do que a Bíblia está se referindo, né? Sabemos que haverá um dia onde o céu ele vai se descortinar diante dos nossos olhos. Nós não sabemos quando será. Nós não sabemos qual o dia e a hora, o momento certo em que isso vai acontecer. E é por essa razão que nós devemos estar preparados para esse momento, né? O dia do Senhor, trazido aqui por Sofonias, fala exatamente sobre isso, irmãos. Se nós pensássemos aqui na teologia bíblica, que está presente no livro de Sofonias, é para nos trazer ao coração essa reflexão a respeito deste grande dia que o Senhor Deus tem prometido, que virá, e virá em breve, porque os sinais já estão à mostra, né? O sinal de alerta já está aí, já está nos apontando, né? Tudo à nossa volta já nos diz que esse grande dia está próximo, e nós devemos estar preparados. O que esse grande dia, ele nos revela, irmãos? Através do livro de Sofonias, ele nos revela que um dia, e nesse dia, né, a ira do Senhor há de se manifestar contra os ímpios. Então, não existe pecador, não existe ímpio, perverso, homem que seja injusto, cruel, mau, que esteja completamente entregue ao seu próprio pecado, à sua crueldade, à sua maldade, que ficará impune nesse dia, porque ninguém escapará nesse grande dia. Então, quando o dia do Senhor chegar, os ímpios serão punidos. E isso deve nos trazer aqui um consolo, né? Porque embora o cenário à nossa volta mostre que a justiça dos homens, ela é falha, ela é pecadora, né? Corrupta, né? Nós podemos confiar na justiça de Deus, porque essa justiça, ela não falha, ela é implacável. E quando o dia do Senhor chegar, aí não terá mais como, né? Isso é um grande problema para muitos cristãos, sabia? Deixar de confiar na justiça dos homens para confiar na justiça de Deus, isso é um problema para muitos cristãos. Muitos cristãos têm sérios problemas. Por quê? Porque tem muitos cristãos que preferem não confiar na justiça de Deus e quando se deparam com a injustiça dos homens, reagem muito mal. Já viram cristãos assim? Que a gente chega para ele e fala, meu irmão, diante de uma injustiça que ele passou, né? Ele foi acometido pela injustiça dos homens, né? E aí você vai chegar para ele e falar assim, meu irmão, confie na justiça de Deus. Tem pessoas que é capaz de brigar com você se você falar uma coisa dessa. Que justiça de Deus? Eu fui injustiçado, eu quero justiça. Tem cristãos, irmãos, que têm sede de justiça, né? Pessoas que mordem os beiços da boca, né, os lábios da boca aqui. Talvez é difícil a gente avaliar, né? Mas o que eu posso dizer é que uma pessoa que tenha tido uma experiência profunda, real, verdadeira, uma experiência sincera com a palavra de Deus, com esse Deus que é justo, que é santo, que é perfeito, certamente essa pessoa, ela jamais, em momento algum da vida dela, desconfiará da justiça de Deus, né? Isso eu posso afirmar. Nenhuma pessoa que tenha provado, né, de uma libertação, de uma salvação plena no Senhor Jesus Cristo, vai desconfiar em algum momento da sua vida de que a justiça de Deus ela é perfeita, né? Então, quando alguém abre mão de descansar e confiar pacientemente, porque esse é o grande segredo, né? É a paciência, de falar assim, olha, eu fui injustiçado hoje, mas eu sei que a justiça de Deus, ela é por mim, e um dia ela há de se manifestar favoravelmente à minha vida, ainda que isso demore anos. Já viram aquelas pessoas que aguardam 20, 30 anos para que a justiça seja feita, né?
às vezes são familiares, né? Foram assassinados, pessoas que sofreram algum prejuízo, algum dano, e ficam décadas esperando por respostas da justiça, né? Esperando pela justiça dos homens, com sede de vingança, né? Sim, sim. É, o argumento que muitos usam, que é eu quero justiça, muitas vezes está travestida, né, do que realmente é, que é a sede por vingança, né, por ver o outro pagar na mesma moeda aquilo que ele fez a mim, né? E muitas pessoas fazem isso e vivem dessa maneira, né? Olho por olho, dente por dente, né? Sim, sim. No nosso tempo também, também, sim, sim. Como Abacuque, né? Abacuque chegava diante de Deus e falava: Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai fazer nada? Né? Abacuque tinha uma ideia da maneira como Deus tinha de exercer a justiça dele, né? Mas aí Deus disse que ia fazer do jeito dele, no tempo dele, ao seu modo, né? E Abacuque ficou perplexo, né? Porque não era o Deus que ele pensava, né? Que existia, não era o Deus dele, né? O Deus que ele tinha, que ele guardava, né, nas suas concepções, nas suas ideias, era um Deus totalmente diferente da realidade, né? Um Deus que é soberano, um Deus que age da sua maneira no seu tempo, né? E esse livro de Sofonias, ele fala a respeito desse o dia do Senhor, da maneira que nós, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós devemos aguardar pacientemente e esperar pelo dia do Senhor. Um dia onde haverá uma separação, onde o Senhor Deus trará as suas ovelhas, colocará à sua direita, depois colocará os bodes, né? Separar os bodes das ovelhas, né? O trigo do joio, ele vai separar tudo. Ele vai fazer essa divisão, essa separação nesse dia. E a justiça do Senhor, que é perfeita, que é santa, né, e implacável, há de ser manifesta. Nesse dia, os ímpios serão julgados. Será um dia de terror, de completo pavor para os ímpios, porque a ira do Senhor, o cálice da ira do Senhor será derramado sobre eles. Por outro lado, se nos consola, né, saber que a justiça de Deus ela é perfeita e implacável, e naquele dia ela será manifesta sobre os ímpios, que nos fizeram mal, que praticaram mal, que rejeitaram o Senhor, que desprezaram o Senhor Deus. Por outro lado, né, nós sabemos que esse grande dia do Senhor será um dia de grande alegria e esperança para os justos, para aqueles que em meio a toda a imundícia, em meio a toda a corrupção e toda a perversidade, permaneceram fiéis ao Senhor, se mantiveram puros, santos, caminhando íntegros no caminho do Senhor. Esse dia do Senhor será um dia de grande alegria. Já viram crentes que têm medo de ler Apocalipse? Eu não leio o Apocalipse não, porque eu morro de medo. Porque tem pessoas que têm medo das coisas futuras, daquilo que vai acontecer. Não, eu não mexo com essas coisas não, porque eu morro de medo do Apocalipse, do Armagedon, né? As pessoas morrem de medo das coisas que vão acontecer, o juízo final. Mas isso é coisa para trazer medo para crente no Senhor Jesus? Saber que o dia do Senhor vai chegar e Ele vai se manifestar, isso é algo que tem que trazer grande alegria, expectativa no nosso coração, a não ser que a pessoa esteja em débito com o Senhor em alguma coisa, se ela ainda realmente não abriu mão do trono do seu coração e não o entregou para que o Senhor Jesus seja rei sobre a sua vida, seja Senhor sobre o seu coração. Se essa pessoa realmente ela não provou de uma conversão genuína, verdadeira, e saber que o dia do Senhor pode se manifestar a qualquer momento, e isso traz algum tipo de
receio, ou de medo, ou temor no seu coração, então isso é algo que é preocupante. Ela precisa realmente pensar, então, sobre a sua vida, sua relação com o Senhor Deus, né? O dia do Senhor será um dia de desespero, de tristeza, de angústia para os ímpios, será um dia de grande alegria para os justos. E o que isso nos diz, irmãos? Isso nos diz que vale a pena nós voltarmos o nosso coração a tempo, o quanto antes, para a palavra de Deus, para nós, de fato, nos entregarmos a essa palavra e buscarmos em Deus um conserto, para que nos dediquemos ao Senhor em um relacionamento íntimo com Ele. Vale a pena todo o empenho, toda a dedicação, toda a devoção, toda a entrega de vida, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela vai se cumprir. Se existe algo que nós podemos ter completa, absoluta certeza, convicção nessa vida, é que tudo aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz, Ele cumpre. A palavra de Deus, ela está repleta de textos que mostram para nós e enfatizam a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Nós, muitas vezes, fazemos promessas e nós falhamos e não cumprimos elas, né? Mas quando Deus faz uma promessa, quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, pode ter certeza, irmãos. Pode-se passar anos, gerações, séculos, Deus, Ele cumpre. O que Isaías nos diz a respeito da palavra de Deus, né? Que a glória do homem é como a fumaça, né? É como o fulgor. A erva do campo, né, também é passageira, né? Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha só uma coisa interessante. Como é que começa o livro de Sofonias? Qual é a primeira expressão usada no verso 1, do capítulo 1 de Sofonias? Palavra do Senhor. Sofonias 1, verso 1. Palavra do Senhor. E como é que termina o livro de Sofonias? Capítulo 3, verso 20. A última expressão. Diz o Senhor. Olha só. Começa, palavra do Senhor. E o livro termina, diz o Senhor. O que isso nos ensina? É a palavra de Deus. Sofonias recebeu a palavra do Senhor e levou essa palavra a sério, do início ao fim, de cabo a rabo, né? Que a gente fala, do início ao fim. A tarefa de Sofonias e a sua prioridade, a sua maior ocupação era levar essa palavra às pessoas, alertar as pessoas de que Deus tinha uma mensagem para elas, né? Esse Deus que é justo juiz sobre os ímpios, mas que é um Deus gracioso e misericordioso para com os justos, para com aqueles que se arrependem e voltam-se para Ele, que caminham com o Senhor em fidelidade. Esse mesmo Deus há de se manifestar no seu grande dia, e a palavra do Senhor tem sido ministrada ano após ano, geração após geração, alertando as pessoas desse grande dia que virá. Sofonias, ele mostra para nós aqui, né, no seu livro, começando com a palavra do Senhor e terminando com diz o Senhor. Por que isso acontece, né? Para mostrar para nós que tão importante é esse grande dia que há de se manifestar, é a palavra do Senhor que pavimentou esse caminho até lá, né? Porque ninguém poderá chegar diante do Senhor nesse grande dia e dizer: Senhor, fui pego de surpresa, eu não sabia, eu não imaginava que isso ia acontecer, né? Mas se eu tivesse ouvido falar a respeito desse grande dia, né, que é hoje, que é agora, talvez eu pudesse ter me preparado melhor, né? E quantos de nós que somos mestres, né, para sempre deixar para amanhã aquilo que deve ser feito hoje, né? Encontrei uma pessoa, né, quando eu fui fazer um exame médico,
E aí ele sempre falou assim, olha, eu sou um mestre para deixar as coisas para amanhã. Eu sou um mestre para deixar as coisas para o dia seguinte, para empurrar. Eu sou o rei da procrastinação. Né? Gosto de empurrar as coisas sempre com a barriga, né? Sempre deixando para o dia seguinte. Eu estou com um problema de saúde, né? Eu estou com um problema de saúde. Eu estou com um problema de saúde sério, né? E eu, em vez de ir no médico, eu sempre falo, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Né? E já passou 18 anos, eu estou com esse problema de saúde. Né? Então, assim é a palavra de Deus. Né? Às vezes a gente está ouvindo a mensagem, tanto tempo, a gente está ouvindo a palavra de Deus nos alertando, ano após ano, dia após dia, semana após semana, e parece que a mensagem está batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Ela não está entrando. Né? Às vezes a gente fica incomodado, muitas vezes. Né? Quando Deus usa pessoas para chegar para a gente e falar, olha, você precisa, como a irmã compartilhou aqui do esposo, né? Às vezes fica bravo com a verdade. É a verdade da palavra de Deus que está sendo dita e a pessoa está ficando brava, está indignada. Né? Por quê? Porque isso confronta a ela e incomoda. Né? E a palavra de Deus muitas vezes está sendo pregada na igreja, as pessoas assim, ó, irmão, conserta a sua vida com Deus. Irmão, volta para os caminhos do Senhor. Irmão, olha, leva a sério a palavra de Deus. Olha o compromisso, olha a santidade, olha a obediência à palavra de Deus. O tempo está passando. Irmãos, 2022 já passou, irmãos. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui fazendo a oração de virada de ano aqui, ó. Sábado agora a gente já vai ajoelhar diante de Deus de novo, pedindo a Deus pelo próximo ano. E aí daqui a pouco já chega o Natal de novo, 2023. Daqui a pouco a gente já está no outro ano novo de novo, para 2024. E o tempo está voando, está passando. A gente está fazendo aniversário, irmão. Antigamente demorava tanto para a gente fazer aniversário, né? Hoje a gente faz aniversário, assim, passa tão rápido. Termina a festa de aniversário e já tem outra já. Tá? E a cada ano que passa fica mais, irmão. A cada ano que passa fica ainda mais rápido. Eu lembro quando eu era garoto, eu estudava na escola, as férias pareciam demorar tanto para chegar. Os anos, nossa, mas quando estava terminando as férias, a gente já ficava triste, porque ia demorar tanto para chegar a próxima. E hoje o tempo está voando, assim, olha. Gente, minha esposa estava grávida esses dias. Os meninos já estão quase andando. Os meninos já estão quase falando. O Heitor está lá em casa chorando, mamãe. Nós abrimos, eu e Tato olhamos para o outro assim, regalamos o oi. Falei, ué, que é isso? Eu falei, gente, o tempo está voando. Esses dias eu falei com o Tato, eu vou assistir o ultrassom, eu tenho gravado no pendrive em casa, eu coloco na televisão lá, eu vou assistir o ultrassom, para ver esses menininhos dentro da barriga dela, assim, pequenininho. Porque o menino está tão grandão já, comendo comida, o menino está comendo tanto. E eu falei, gente, o tempo está voando. Eu tenho que começar a juntar dinheiro, não é para fralda, né? É juntar dinheiro para a faculdade, né? Porque fralda daqui a pouco já para de usar, ele vai entrar na faculdade. Tem que juntar dinheiro para tirar carteira, trabalhar, uma empresa. Então, os meninos estão, o tempo está voando, irmão. O dia do Senhor está próximo. E o que a gente está fazendo, né? O que os nossos estão fazendo, né? Quantas almas para Jesus a gente já ganhou? Quantas pessoas você falou de Jesus? Né? Quantas pessoas você discipulou? Quantos discípulos você fez para Jesus? Né? Quantas pessoas? Sim. 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 E olha, irmãos, falando nisso, sobre pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, sendo alertadas sobre o dia do Senhor que virá e não estão levando a sério, pior do que não levar a sério a palavra de Deus é ainda zombar da palavra de Deus. Né? Olha só um texto interessante que está em Sofonias. Né? Sofonias, verso 12 do capítulo 1. Olha só aí. O que diz aí? Verso 12 do capítulo 1. 1:12. Capítulo 1, versículo 12.
Nessa. Olha só. A minha tradução na NVI fala assim: nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas, castigarei os complacentes. Castigarei os complacentes, aqueles que estão assentados sobre suas fezes, em algumas traduções aí, né? Assentados sobre fezes, né? E aí no final ele diz assim, eles pensam, né? O Senhor nada fará, nem bem e nem mal. Há uma linha de pensamento, né, que é o teísmo aberto, que acha que assim, Deus criou o mundo, deu corda no mundo e soltou, e o mundo se vira sozinho, né? Tudo é obra do acaso, né? E Deus está no trono, alheio a tudo isso que está acontecendo, né? E tem pessoas que estão assim, pessoas que estão vivendo as suas vidas, esperando o dia da morte, e enquanto ela não vem, aproveitando da sua maneira, né? Com toda a intensidade, todo o ímpeto que a sua carne o leva, né, a viver. E é assim, as pessoas não levam a sério. Dá para imaginar o profeta falando, pregando para as pessoas: o dia do Senhor virá, naquele dia será um dia terrível para os ímpios, mas os justos serão poupados. Será um dia de esperança, de restauração para aqueles que se arrependerem dos seus pecados. E o povo está assim, ó, olha lá o louco. Ou então, muitos assim, concordando, balançando a cabeça, né? Ele, não, beleza. E continuando suas vidas da maneira como dá, né? Às vezes em alguma situação ou outra um pouco mais difícil, um aperto ali, momentâneo, corre lá para a beira do profeta, né? Cumprir o meu, quem sabe, né? Eu ficar perto do profeta ali, ouvindo ele falar, uma mensagem bonita, né? Irmãos, é preocupante. Há muitas vezes na minha vida em que eu ministrei a palavra de Deus, não só aqui, mas em Montes Claros também, em outros lugares onde eu preguei. É preocupante quando muitas vezes a mensagem é uma mensagem de advertência, uma mensagem de exortação, uma mensagem de alerta para que as pessoas pudessem realmente abrir os olhos e tomar uma atitude em relação a determinadas situações da vida. E eu ir para a porta no final do culto para despedir dos irmãos, e muitos irmãos chegar para mim, bater a mão no meu ombro e falar assim: nossa, pastor, que mensagem bonita essa do Senhor, viu? Parabéns, e ir embora para casa. Isso muitas vezes me leva a pensar assim: será que realmente ele entendeu alguma coisa que eu falei? Sabe? É aquela coisa de falar assim, aquela mensagem de João Batista, né? Raça de víboras, e a pessoa responder com glória a Deus, aleluia, né? Então é a pessoa que realmente não está fazendo o menor sentido, a mensagem está entrando aqui, saindo aqui, e ele está completamente aéreo, né? O profeta está falando: olha, Deus vai trazer juízo, arrependa dos seus pecados, o dia do Senhor virá. Ah, não, mas Deus é amor, né? Como os novos politicamente corretos no nosso dia, né? Nos nossos dias, né? Não, Deus é amor. O maior atributo de Deus é o amor, que está acima de todos, supera tudo. O amor tudo supera. E as pessoas continuam vivendo as suas vidas no pecado, na maldade, não se incomodando, e quando são confrontadas, ficam incomodadas, ficam indignadas porque o pastor está confrontando elas. Existem pessoas, irmãos, que estão com tanto assim milindres, né? Se você falar alguma coisa, a pessoa já fica com raiva do pastor, né? Indignado. O que é isso? Que falta de amor é esse? Né? Irmãos, muito pelo contrário. Se Deus ainda está se dando o trabalho de advertir-nos a sua palavra, significa que Ele nos ama, que Ele se importa conosco. Do contrário, Deus já teria nos entregue já a perdição completa. Sim, exato. Então, é isso. A mensagem está sendo pregada. Muitas pessoas não estão levando a sério, né? Muitas pessoas estão negligenciando a sua palavra, né? É importante nós entendermos também, para fechar aqui o panorama nosso do livro de Sofonias, que embora o livro
fale a respeito do dia do Senhor e seja um dia de desespero, de angústia e tristeza para os ímpios, para os pecadores, esse livro também, ele inspira a nós grande alegria e nos estimula a louvar ao Senhor, por saber que a sua redenção final e definitiva, ela virá um dia. Saber que Deus, ele não só se preocupa em dar a nós a sua salvação no presente momento, mas garante a nós um futuro maravilhoso, um amanhã de esperança e de certeza de que haverá sim novos céus, nova terra, haverá um novo paraíso sendo preparado para nós, para que lá nós pudéssemos habitar por toda a eternidade, um tempo onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Dá para imaginar uma coisa dessa, irmãos? Não haverá mais preocupação, mais tristeza, mais angústia, mais dor. Dá para imaginar, irmão negro, que lá a gente vai poder levantar da cadeira nossa e não vai precisar sentir nenhuma dor aqui na lombar, nem aqui, nem nada, a gente vai estar zero bala lá. A gente vai poder até correr um pouquinho, quem sabe, né? Fazer o que a gente não está conseguindo fazer aqui, né? A gente vai estar restaurado, com o corpo glorificado, não terá angústia, tristeza, vazio, fome, nada de ruim, irmãos, vai acontecer. O Senhor Deus botará um fim definitivamente em todas essas coisas, todos esses males aqui desse mundo, né? Será um dia por toda a eternidade. Como a gente deve ansiar por esse momento? Como a gente deve clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a gente deve clamar isso, suplicar do mais profundo da nossa alma, né? Agora, para que isso aconteça de fato na nossa vida, né, o presente momento deve estar sendo condizente com essa alegre expectativa pelo dia do Senhor, porque é totalmente incoerente alguém ter uma alegre expectativa pelo dia do Senhor, mas no presente momento viver de uma vida completamente incompatível com isso, né? Então, essa é a mensagem que o livro de Sofonias irá nos trazer, e se o Senhor Deus nos permitir, na próxima semana nós vamos entrar nos textos aqui. Pequeno livro, são 3 capítulos, mas esse livro precioso nos transmite essa mensagem profunda a respeito do grande dia do Senhor que virá. Um dia de alegria para os justos, um dia de expectativa, de alegre expectativa, mas para os ímpios será um dia onde a justiça do Senhor será implacável, né? E nós devemos nos atentar à palavra de Deus que está sendo pregada ainda nesse tempo, porque esta palavra de Deus, ela está pavimentando o caminho até esse grande dia, né? Então levemos muito a sério aquilo que Deus tem nos ensinado. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Irmã Marta, esteja fazendo essa oração por nós, irmã.